Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo nessa segunda-feira, dia 10 de setembro de 2018. E muito bom dia, muito boa tarde a você que nos acompanha na reprise, no seu horário de almoço. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por abrir as portas da sua casa para acompanhar a nossa programação. E aqui estamos mais uma vez para falarmos de futebol, para falarmos de esporte em geral. E hoje o programa está para lá de especial, um programa muito bacana hoje, porque vamos falar sim de Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou do Botafogo, Botafogo e Vasco complicando a sua situação na classificação. Vamos falar ainda de Série C do Brasileiro, Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé, enfim, muitos assuntos hoje. E vamos falar especialmente já nesse primeiro bloco, vamos falar aí do GIF, que é os Jogos dos Institutos Federais. A gente tem aqui representantes do Campus Muriaé, tanto no xadrez quanto no futsal, A Maria Clara, que fez parte da equipe campeã, aqui da região sudeste, e vai representar os institutos federais lá nos Jogos em Fortaleza em outubro. E também estamos com o Igor e a Diel, eles que fizeram parte da equipe de futsal do Instituto Federal Sudeste de Minas e ficaram com vice-campeonato. Vamos falar pra gente como que foi a competição, enfim, isso e muito mais a partir de agora no programa Esporte Atividade. E não posso esquecer também, do nosso convidado, também é o professor de Educação Física, o Luiz Eduardo, ele que é o professor do Instituto Federal do Campus Muriaé. E como toda semana, vamos começar o nosso programa cumprimentando os nossos comentaristas, Luiz Martins e Zacarias Fernandes, começando sempre com o Luiz Martins. Um abraço a você, Silvério, um abraço ao companheiro Zacarias Fernandes, um abraço ao professor aí, um dos nossos convidados. E a beleza da Maria Clara, joga xadrez e vai falar sobre isso. E dos garotos do futsal. Abraço a todos vocês e também aos nossos telespectadores. Zacarias Fernandes. Olá, Silvério, um abraço a você. Ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E meu abraço de abertura, Silvério, vai para o pessoal da Fundação Cristiano Varela, do Hospital São Paulo, da Casa de Saúde, do Pronto-Socorro, para quem está cuidando da saúde, que Jesus possa abençoá-los com a cura e volte para casa o mais rápido possível. E para quem está trabalhando, o profissionalismo de sempre, a cuidar dessas pessoas que tanto precisam. E aos nossos convidados aqui, sejam muito bem-vindos, e fiquem à vontade aqui no meio de nós. Tá certo, Como a gente já apresentou, agora vamos conversar com eles um pouquinho, fazer a apresentação, e daqui a pouco eles vão conversar com a gente falando sobre a competição. Mas deixa eu já começar cumprimentando o Luiz, ele que é professor do Campus Muriaé do Instituto Federal. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vem conversando desde a semana passada. É importante, eu acho que essa divulgação, e é importante mostrar que, além da excelência no ensino como um todo, também no ensino, na educação física e no esporte em geral, o Instituto Federal aqui do Campus Muriaé vem se destacando. Seja muito bem-vindo ao Esporte Atividade. Boa noite, Silvério, demais componentes aí da mesa, aos nossos alunos também do IF. E desejar uma boa noite à população de Muriaé, que tem um ótimo programa esportivo, nas noites de segunda, Muriaé e região, E agradecer pelo convite. Eu acho que é um espaço muito bom para a gente divulgar assim, o esporte escolar, que é um meio onde os jovens estão, além de estarem competindo, estão aprendendo sempre. Tá certo. Vamos conversar também, começar cumprimentando aqui a Maria Clara, ela que fez parte da equipe campeã do xadrez, em todo o Instituto Federal, no Sudeste, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai explicar como que funciona o GIF, Foi uma competição do Sudeste, teve também uma seletiva, daqui a pouco eles vão falar pra gente. Mas deixa eu cumprimentar aqui a Maria Clara. Ela falou que estava um pouquinho nervosa, eu falei, não liga não, Maria, até eu fico nervoso, eu fico tremendo toda vez que começa, depois a gente vai se soltando. Maria, muito obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns aí pelos resultados e seja bem-vindo ao nosso programa. Quero desejar boa noite a todos e eu estou muito feliz de estar aqui também. Tá certo, a Maria vai contar pra gente como que é, jogar o xadrez, que pra gente, eu até conversando com ela antes do programa começar, eu falei, olha Maria, eu sou bem ignorante na situação do xadrez, eu sei a regra e muito mal, então você vai explicar pra gente como que funciona e como que foi também o GIF, como que funcionou a competição. E cumprimentar também aqui o Igor, cumprimentar ele que já tá aqui com o troféu de vice-campeão do GIF. Ô Igor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Esporte Atividade. Obrigado, quero dar uma boa noite a todos. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Assim como também cumprimento o Adiel. Adiel, muito obrigado. Vocês são
nossos companheiros, né? Eu trabalho também no Instituto Federal, a gente se vê praticamente todo dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui ao Esporte Atividade. Eu que agradeço, boa noite. É uma oportunidade muito boa, primeira vez, acho bem interessante. Tá Obrigado. certo. Salvo engano, eu acabei não perguntando para vocês antes, vocês já jogaram no Nacional? Você sim, né, Diel? Eu Você... sim, já joguei. Não, Igor não, né? Nacional não. Eu cheguei a jogar já. Você chegou a jogar no Você tava... Sub-15 e Sub-17. Sim, que eu já te vi de uniforme do Cheguei Nacional lá a jogar. no... Eu ia te perguntar isso, mas acabou vindo só agora essa lembrança. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E deixa, antes de efetivamente começar o nosso programa conversando aqui com os nossos convidados, liberar as ligações, tá? O telefone já está na tela, é o 3729-7048. 3729-7048. Você liga para cá, deixa o seu recado, o seu comentário, a sua pergunta para os nossos comentaristas ou para os nossos convidados. Fique à vontade e ajude-nos a construir o programa Esporte e Atividade de hoje. Lembrando, para você ligar o 3729-7048, e eu vou deixar também liberado a participação pelo WhatsApp, exclusivamente pelo WhatsApp, no número 32 98859-6261. 98859-6261, para você mandar mensagens pelo WhatsApp. Daí o seu nome, o pessoal que também está assistindo com você. E como você já está acostumado, temos aí prêmios, né? O sorteio de prêmios ao final da programação de hoje. Temos aí um par de ingressos para o Cine Veredas, temos ainda um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos, uma ducha completa lá do Lavador do Saulinho, temos ainda um arrumadinho lá do Churrasquinho do Jacaré e temos hoje 2 álbuns do Campeonato Brasileiro, álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Opa, beleza. Que é o oferecimento da Banca do Binha. Então, 2 álbuns do Brasileirão. Você liga pra gente ou manda mensagens pelo WhatsApp. Participa conosco, ajude-nos a construir o programa Esporte e Atividade. E, além disso, você concorre a prêmios ao final da nossa programação. Hoje, até para liberar os meninos, amanhã tem aula, né? No IF é aula integral, né? Aula de manhã e de tarde. A gente vai começar, geralmente a gente faz a Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, outros assuntos primeiro e depois a gente conversa com os convidados. Hoje a gente vai inverter a ordem, né, para liberar os meninos mais cedo também. Então vamos já começar a falar do GIF, da participação aqui efetivamente do Campus Muriaé na competição. Ô Luiz, queria que você falasse pra gente, né, você como professor de Educação Física, primeiro desse sentimento, né, de ter representantes, né, alunos aqui de Muriaé, que fizeram tão bem, né, saíram tão bem na competição, e temos também, né, a Maria Clara especialmente, que vai participar agora da edição nacional do GIF. Sim, então, o GIF, são os Jogos dos Institutos Federais, então ele engloba todas as instituições federais do país, né, os institutos, e ele tem etapas anteriores. Então, por exemplo, para a gente chegar nessa etapa que foi em BH, agora em final de agosto, início de setembro, a gente teve que disputar uma seletiva, como se fosse uma seletiva local, né, entre os campos que compõem o IF Sudeste MG. Então, Juiz de Fora, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, Barbacena, Manhuaçu e por aí vai, São João del Rei. E aí, disputando a seletiva, conseguimos essa vaga para disputar o que a gente chama de regional, que engloba os campeões de Minas, Rio, Espírito Santo, São Paulo, e aí, que é a regional sudeste do país. E aí os campeões da regional sudeste, eles vão para o brasileiro, que vai ser agora em novembro, em Fortaleza. Outubro, novembro, porque ainda estão definindo quanto de eleição e tal. Sim. Mas já está tudo definido em relação ao local, hospedagem, etc, etc. Infelizmente a gente bateu na trave, né, não conseguimos o nosso objetivo, que era ser campeão, mas assim, pelo que o pessoal falou com a gente, foi a segunda melhor campanha do IF Sudeste na competição. A anterior tinha sido do Campus Barbacena, que conseguiu ser campeão nacional em 2010. Então, para uma primeira participação nossa nessa competição, acho que já foi muito bom. A gente foi assim com um time limitado, né, de atletas, limitado que eu digo em número, né? Sim. Podiam ser inscritos 10, a gente só pôde levar 8, então a gente teve alguns problemas com lesões lá durante a semana. Alguns atletas também tiveram problemas, assim, passaram mal, tal, com questão de insolação, que a gente teve que jogar numa quadra aberta e tal. Mas assim, foi uma questão mesmo de superação. Então, eu acho que eles estão de parabéns nesse sentido. Eu acho que esse foi o primeiro ano de muitos que ainda vão vir aí. Eu acho que uma hora a gente vai chegar lá. Tá certo. O Campus Muriaé acabou representando, então, no futsal, né? O IF Sudeste, né? Nessa competição. E quando que foi realizado esse interno, digamos assim, no IF Sudeste, Luiz? Foi qual mês? Foi em junho. Em junho. E aí o Campus Muriaé conseguiu ser o campeão e para...
justamente, a gente conseguiu essa vaga e foi para representar o Instituto lá. E a Maria também, ela foi como representante no xadrez, ela e o outro rapaz lá, o Paulo, no masculino, só que a equipe feminina que se sagrou campeã. Sim. E eu acho que foi o melhor resultado, né, da história também. Lá eu acho que nunca eles tinham conseguido ser campeões dessa etapa do brasileiro. E as expectativas são muito boas. A equipe está muito forte, eu acho que dá para brigar pelo brasileiro esse ano. E você tem a informação se quem, além da Maria Clara, que vai representar no Nacional, outros representantes aqui do Instituto Federal vão a Fortaleza também, do Sudeste de Minas? Sim, sim. O campus Rio Pomba se sagrou campeão no futebol de campo masculino. Ano passado também eles tinham batido na trave, tinham sido vice. Esse ano eles já conseguiram chegar e ser campeões. E o futsal feminino do campus Rio Pomba também conseguiu ser campeão e vai estar nessa delegação junto com as meninas do xadrez também para representar o Sudeste. Legal demais. Então, agora conversando, o Luiz já explicou as regras do jogo, digamos assim, como que aconteceu. Conversar aqui, né, com os alunos do Instituto. Começar com o futsal, depois a Maria Clara vai conversar. O Igor e Adiel, vocês estavam falando, né, o Luiz também citou sobre a questão da insolação. Vocês tiveram que jogar a semifinal em condições não muito favoráveis, né? Conta pra gente como que foi isso aí. Foi bem complicado, que a semifinal, no caso, seria pra gente jogar 8h30. Aí deu algumas complicações lá, algumas regras que embolaram lá regulamentos, a gente foi jogar 3 horas da tarde. Jogamos só nas costas, 1 hora direto, acabou que eu dei insolação, passei mal a noite toda para jogar a final, o Igor também. Nós dois passamos mal, não só a gente, como vários atletas também. Acabou que no outro dia a gente já estava meio sem perna para jogar, né? Aí apertou para o nosso lado mesmo. E a competição foi disputada lá na PUC, né? Em Belo Horizonte. Sim. Aqui, e é uma competição intensa, né? Vocês jogam, como que foi? Foram quantos jogos nessa etapa final mesmo dessa regional do Sudeste? Foram 5 jogos direto, um atrás do outro e foi desgastando, aí acabou que não deu. E a posição que você joga, Igor, você joga mais fixo, mais ala? Ala esquerda. Ala esquerda, Adiel? O ala direita. Ala direita. Ala direita e fixo. Eram 8 representantes, segundo o Luiz, misturados, você, da agroecologia, eletro, informática? Sim, misturou e chamou 2 reforços ainda de Juiz de Fora para ajudar a gente. Também estavam no campeonato da região mais regional. E o entrosamento, como que vocês adquiriram? Vocês chegaram bem entrosados? Já se jogavam juntos antes? A turma já se conhecia? Eu e ele já tinha entrosamento assim, desde pequeno. Os restos da galera a gente foi entrosando com o tempo. Desde o início do ano treinando, deu para colher resultado, né? Chegamos longe. Para o primeiro ano eu acho que foi muito bom. Todo mundo se empenhou, igual o Luiz falou, foi superação atrás de superação. Foi isso, cara. Foi muito bom lá. Chegamos com os azarões lá, chegamos longe, a gente chegamos na final. Com certeza. E a idade, qual é o limite? Não tem módulos, né? Como, por exemplo, tem no GEM aqui em Uriaé, Não, porque, assim, apesar de ter algumas escolas que fazem parte da rede lá, são exceções, no caso. O Colégio Pedro II, por exemplo, ele já tem o Fundamental 1, o Fundamental 2, no caso. E aí o menino já começa, né, 6º ano, até chegar no ensino médio. Os IFES mesmos, eles têm mais alunos de ensino médio e superior. Sim. Então, assim, a faixa etária lá dos jogos também, ela é limitada até 19 anos. Ela é um pouco melhor, por exemplo, para o escolar, que no GENG, por exemplo, o GENG nosso aqui em Minas e escolar no Brasil inteiro, a faixa limite é 17 anos. Então, quando o menino atinge 17, acabou estourou a idade. Estourou a idade para jogar escolar. No IFE já tem essa oportunidade dele ter mais 2 anos ainda pela frente e jogar o GIF. No caso, igual a Maria Clara, ela está com a gente lá desde o primeiro ano integrado. Esse ano ela está fazendo administração, então ela jogou 3 anos de GENG e ainda vai jogar mais 2 de GIF, mais 2, que ela ainda está dentro da idade. Então é uma oportunidade assim, muito boa para quem vem estudar com a gente de participar desses torneios, desses campeonatos da rede. E o Igor e o Adiel, vocês têm quantos anos? Vocês entraram esse ano, né? Estão no primeiro. Quantos anos? Eu tenho 17. E eu tenho 16. 17, 16. Então tem pelo menos o Adiel mais 2 anos e o... 3. É assim, vocês entraram então no primeiro ano, né, do estudo, então vocês podem fazer até fazendo o terceiro, tomara que façam dentro da idade, a gente fica na torcida para isso, que a gente sabe que lá é pesado, né? Mas que vocês formam, vocês vão ter pelo menos até o terceiro ano para vocês representarem, e caso, né, tenham oportunidade, igual a Maria, de continuarem no campus Muriaé, né, no Instituto Federal estudando, vocês podem representar até os 19 anos.
Qual que foi a maior dificuldade, além dessa insolação que vocês enfrentaram na competição do futsal lá, o Igor? Cara, eu acho que foi o limite de jogadores, porque, como eu falei, foi 5 jogos, aí foi rodando o time todo e acabou que cansou muita gente, fora essa questão de passar mal. Então, eu acho que foi a limitação de jogadores. É isso mesmo, A Angelo? limitação foi. A gente logo cedo no campeonato sofreu com lesão, primeiro jogo, jogador machucando, muitas coisas assim. Eu mesmo estava machucando no primeiro jogo mesmo. Aí, como falou, limite de jogador, não tinha jogador para você entrar toda hora, para trocar, aí desgastou bastante. Legal demais. E, ô Luiz, eu queria que você falasse, você é professor de Educação Física, né, das turmas do campus Muriaé, enfim, como que é feita essa seleção dos jogadores? Eu estou primeiramente do futsal, né? Como que foi, você foi selecionando esses jogadores? Foi feita uma peneira, digamos assim, ou você foi observando mesmo? Então, é porque lá a gente já desenvolve, já tem alguns anos já, pelo menos assim, desde que eu estou lá em 2014 e com a chegada do novo professor lá também, o Fabrício, a gente desenvolve projetos de extensão voltados para a inserção das oficinas esportivas, né, com os alunos. Então como se diz, eles vêm, a gente não dá limite de quantitativo e tal, mas a gente fala para eles, para os campeonatos tem os regulamentos que determinam o número X de atletas. Então a gente vai observando eles durante os treinamentos e define quem que vai para cada campeonato. Então a gente tem, por exemplo, no Jenga, a gente tem essa limitação da idade. Então alguns já, mesmo sendo bons atletas, já tem que ser eliminados por conta da idade. E outros por conta do quantitativo mesmo. Mas a gente já tem esse projeto lá desde 2014 e a partir de 2015 que ele ficou mais forte com o outro professor chegando. Então a gente conseguiu ter mais turmas, não só de futsal, basquete, vôlei, handebol, xadrez também, a gente já tem um projeto lá, já tem um tempo. Então a gente já vai selecionando por aí, vai olhando durante os treinamentos, quem também tem mais compromisso, né, que não adianta você ter um jogador excelente e não ir para estar treinando. Que foi o caso dos meninos, eles chegaram esse ano, mas desde o início já mostraram muito comprometimento, então foram para o torneio mesmo assim. Para alguns pode até achar que não tem experiência para ir para um torneio desse, né? Não tem casca, mas nosso pensamento é sempre valorizar o compromisso, né? Quem está ali na hora de comer a carne de pescoço para chegar no filé mignon só, entendeu? E é interessante, né, porque nessa idade, principalmente entre 16 e 19 anos, digamos, é quando o pessoal chega mais ou menos no IF com 15, 16 e até os 19, que é o limite do GIF, dá uma diferença até física, né, não só da experiência também de participação em campeonatos, mas até fisicamente, um garoto de 16 para um 19, claro que você tem especificidade do próprio biotipo, né, da pessoa, mas normalmente dá uma diferença grande, né, ô Luiz? A gente vê isso na base também. Sim, mas no escolar eu acho que para algumas modalidades até eu concordo com você. Algumas modalidades igual o handebol, o próprio basquete, são modalidades que exigem um pouco mais de contato, então o biotipo do menino que é mais novo, às vezes ele não está no mesmo perfil do que é mais velho. Mas já foi pior o Silvério. Até 2012, 2014 que foi o primeiro ano que eles começaram a mudar, mas até 2012, 2013, o limite era 21 anos. Então, aí dava, né? Aí, por exemplo, a gente aqui, que a maioria dos alunos é do integrado, ensino médio, está nessa faixa até 19, ia para jogar com atletas que eram universitários, 21 anos, então ficava muito descomparado. Agora, baixando esse limite, deu uma melhorada. Imagino que sim. E vocês, como já foi falado aqui do limite de 19 anos, e também quando saem do IFE, né, serão egressos do IFE, do time de vocês, tem alguém que vai estar saindo esse ano, que não vai poder jogar no ano que vem? Não, ano que vem é o último ano do PL, que é o Pedro Lucas, é o último ano dele ano que vem. E esse ano eu acho que vai ser só do Paulo Henrique. Sim. O Paulo Henrique vai ser o último. Dos 8, 10, né? Dos 8 que jogaram nessa etapa, só tem um que vai sair. Quer dizer, o entrosamento em tese melhora para o ano que vem, né? Sim, continua.
E pode vir reforços, né? A gente não sabe a turma que vai entrar no primeiro ano que vem, né, Luiz? Até mesmo na administração, né? Se entrar um garoto vindo egresso de repente de escola estadual, enfim, ou até particular, que tem aí dentro de 18, 19 anos entrando lá na administração ou no curso de moda, pode vir a somar na equipe de vocês, né? Com certeza. Mas tem muita gente também que não sabe, por exemplo, lá além do integrado, né, que é o ensino médio com o técnico, você tem os cursos concomitantes, né? Aí o aluno pode estar em outra escola, cursando o ensino médio normal. E aí ele pode jogar normalmente também. É porque ele é aluno do IFE, é verdade. É verdade. Aí, quem tiver interesse, as inscrições, inclusive, estão abertas, né? Sim, depois a gente vai até falar sobre isso, né, no finalzinho, porque tem um processo seletivo aberto para o Instituto Federal, né, você que é ensino superior de qualidade e também, né, gratuito, que é muito importante, muito interessante. Instituto Federal, a gente... eu fico até meio assim de fazer, porque eu faço parte, né, do Instituto Federal, trabalho também no IFE, mas a gente sabe que os resultados são muito grandes, né? Todo ano muita gente que sai, né, para fazer federal, para fazer, ou mesmo que não seja federal, mas com bolsas, enfim, praticamente todo mundo tem o seu destino, né, continuando os estudos. Daqui a pouco a gente vai falar, porque tem datas abertas, o Luiz vai falar para a gente exatamente até quando serão as inscrições. Conversar um pouquinho com a Maria também. Maria, o xadrez, né? Como eu te disse até anteriormente, eu não sou... O futsal a gente entende um pouco, né? Joga muito pouco, mas entende mais ou menos. Mas o xadrez eu sou, sinceramente, não entendo mesmo. Como que surgiu o seu interesse pela modalidade? Por que você se interessou pelo xadrez inicialmente? Antes até da situação de GIFs, enfim. Foi mais pelo incentivo do meu professor na época, o Matheus Marge. E ele me levou para um torneio e eu gostei do ambiente e tal. E comecei a participar das competições. E quis continuar, mas antes disso, antes de você ter essa participação em torneios, você já, desde criança, já jogava alguma coisa? Já sabia? Quando eu estava no 5º ano, eu aprendi a mexer as peças, né? Só isso. As regras básicas, né? E aí, quando você teve esse incentivo, digamos assim, né, do professor que te colocou em alguns, e os resultados foram imediatos, Maria? Como que? Na minha primeira competição, que foi em 2013, eu já peguei o 3º lugar. Essa competição foi qual torneio que foi? Foi um torneio que tem em Viotiba, que fica perto de Genópolis. Certo. Aí 3º lugar, e isso te incentivou também, né? Um bom resultado a continuar. E aí, quando você teve essa oportunidade, o Luiz já falou, né? Você também estava contando que você já jogou nos GIFs, né? Você já representou nos outros anos e como que foi, o quanto isso foi importante, né? Essa experiência anterior para você esse ano conseguir, né? Juntamente com a sua equipe, esse título, né? Do Sudeste e vai representar nacionalmente. Eu joguei os 2015, 2016 e 2017. Em 2016 a gente foi para Guarapari e eu vi que lá era mais difícil de passar e tal. Então aí esse ano a gente estava com uma equipe muito boa e conseguimos ganhar a primeira lugar. E agora vamos para o final. Certo. O Luiz explicou para a gente como foi a seletiva, né, para o futsal, né? A gente teve aqui representantes no Instituto, no campus Muriaé, representando, né, no Instituto Federal, no Sudeste de Minas, né, perdão, e aí deles, né, o futsal se destacou e foi representar o Sudeste de Minas lá nessa competição regional. E como que foi no xadrez? É um pouco diferente porque você se juntou com outras meninas de outros campos, né? No xadrez teve a classificatória, que foi em Juiz de Fora, e aí as 4 primeiras colocações que formaram a equipe. E aí dessas 4, você do Campus Muriaé e as outras 3, você sabe? As 3 de Barbacena? Já tinha... Coincidentemente ou lá é muito forte mesmo, já tem essa tradição? As meninas de 2016 também eram de Barbacena. E eu acho lá muito forte. Elas já vinham então já com essa experiência assim como você, né? Mas a sua é a primeira vez de competição nacional. Nacional. E a expectativa? Já está ansiosa, apesar de... Vai ser outubro, novembro, essa data, a ansiedade já está batendo? Como que... Já estou nervosa, vou começar a treinar mais para não fazer feio lá. Tá certo. E, Maria, conta pra gente, como que é o treinamento? Quantas vezes você joga todo dia o xadrez? Como que você faz para manter, né, essa prática, digamos assim, para se manter sempre focada? Porque é muito de inteligência mesmo, muito psicológico, né? O futsal é uma parte muito física, é claro que tem que ter inteligência inerente, né, à prática do futsal, mas o xadrez, basicamente, você tem que ter resistência física também, porque os jogos são longos, mas muito é na cabeça, né, manter focado. Como que
que você faz? Quantas vezes você treina durante a semana? Quantas vezes você joga? Eu não treino muitas vezes. De vez em quando eu vou mais cedo para a escola e treino com uns amigos que estudam lá no Integrado, mas são poucas vezes. Eles não querem jogar muito com você, imagino, né? Então é difícil combinar os horários, Sim, que eu sim. estudo de noite e de tarde. Aham. Eu acho que o difícil. pessoal não deve gostar muito de jogar, porque às vezes você deve ganhar mais, né? Imagino. É disputado também lá. E, ô Maria, você joga online? Porque tem muita gente que joga xadrez online, né? Que aprendeu no online, que joga online. É a mesma coisa? Dá muita diferença? Como que funciona? Pra mim, eu não gosto de jogar online, não. Eu gosto mais de olhar no rosto e tal. Mas de vez em quando eu jogo online também. Mas não é a prática. Não é a mesma coisa. Não é, né? Não. E conta muito, claro, né? E tem provocação? Tem? Não sei se... Os olhares. Tem, né? Tipo assim, o que você vai fazer agora? Faz uma jogada e agora, né? Quando a pessoa tá demorando muito pra jogar, fica olhando assim, o que você vai fazer? O que você tá pensando? E aí, e você me estava me falando que tem um tempo, né? Um limite de tempo. E aí, como que... A regra básica pra gente, como é que você pode explicar como que funciona no caso do GIF, né? Claro que os torneios variam, mas no caso do GIF, qual era a regra de hora, de tempo, enfim? No torneio de equipe foi 1 hora para cada participante, tendo no máximo 2 horas, e tinha que fazer as anotações do xadrez. Já no individual foi meia hora para cada um, tendo 1 hora no máximo, mas não precisava de fazer as anotações. Certo. Deixar à vontade também, Luiz Martins, Zacarias. Ela fala, você fala, esse tempo divide? Tipo assim, Ou você vai direto? tá jogando eu e você. Eu faço a minha jogada. Enquanto eu penso e faço a minha jogada, o meu tempo tá rodando. Quando eu finalizo ela, eu bato no relógio. Aí o seu tempo começa a rodar. Aí é a minha vez. Aí é a sua vez. E aí você tem 1 hora dentro desse limite para poder fazer essa Você jogada. tem, Maria, você tem um técnico? Hã? Você tem um técnico? Tem um treinador na hora lá? Você pra tem lá. poder orientar? Aí, ó, de repente tem um intervalozinho lá. Não tem não. Não tem ninguém que. Tempo de figa, né? Não figa, rapidinho. Porque o xadrez, assim, não é assim. O tabuleiro, você olha, eu, por exemplo, também não sei jogar dama. Mas se você ficar de fora e tiver 2 craques jogando dama, você dá muita opinião que você tem uma visão muito grande. Mas do xadrez você não consegue. Não. A minha neta ganhou um jogo de xadrez, vou te falar pro seu negócio. Eu nunca vi tem. Difícil entender, eu também. Eu sinceramente. Então, por isso eu estou te perguntando. Então, isso é o jogador sozinho contra todos, né? Ou contra quem ele tiver. Quando ele estiver jogando. E eram, por equipes que você falou, né? Eram 4 representantes da equipe aqui do Instituto Federal Sudeste de Minas. E quantas competidoras no geral, quantas equipes no geral participaram do torneio? Eram 10 equipes com 4 pessoas cada. Então são 40 competidoras. E aí somam os pontos, você ganha, aí são somados os pontos, como que foi? Só um ponto para a equipe, no caso, cada vitória sua. Aí, tipo assim, tinham as 4 jogavam ao mesmo tempo. E a equipe que fizesse 2,5 acima, né? Ela já ganhava o ponto da equipe que valia 2 pontos. Certo, e aí no final somava e via quem ficava em primeiro. Certo, como equipe, claro, né, que vocês já conquistaram, a gente está falando isso, mas a sua participação individual nessa por equipe, você teve quantas partidas e quantas você conseguiu vencer? Na de equipe foram 5 partidas e eu perdi só uma. Entendeu? Então ganhou 4 vezes, 4 vezes. Contribuiu bastante, né? A gente está quase estourando o tempo do nosso primeiro bloco, eu não sei como é que está a disponibilidade do Luiz, ficar mais um pouquinho, ô Luiz, tem como? Faz um bloco rapidinho, pelo menos um pedacinho do bloco, que a gente conversa e entender também como que foi no futsal, né? Vocês já falaram a quantidade de equipes, mas foi mata-mata, se foi por grupo, enfim, para explicar pra gente. E a gente também fazer depois a divulgação aí do processo seletivo, o pessoal que sonha em ser aluno do Instituto Federal, tanto no médio, enfim, quanto no superior. A gente vai pro nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Falando ainda do GIF, falando também, claro, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Amador da cidade, isso e muito mais. Fique aí que a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Esporte Atividade e aqui no intervalo a resenha come solta, né? A gente já estava até falando de Campeonato Brasileiro aqui. Algumas pessoas não querem falar muito, outros querem falar, mas é assim, né? O Campeonato Brasileiro da Série A, que será assunto ainda do Esporte Atividade de hoje, inclusive algumas perguntas chegando relacionadas ao Campeonato Brasileiro. Deixa eu liberar as ligações, né? Eu lembrar que as ligações estão liberadas, o telefone é o 3729-7048, já vai pintar aí na sua tela, já pintou
3729-7048 para você ligar e participar conosco, ou pelo WhatsApp 98859-6261. Deixa eu fazer de novo, né, aquele aviso para o pessoal do WhatsApp, exclusivo, né, para mensagem pelo WhatsApp, não tem como ouvir áudio, não tem como atender ligação. E também para o pessoal que já mandou mensagem, tem um pouquinho de calma, que ainda não deu o tiquezinho azul, porque eu estou olhando aqui, daqui a pouco a gente vai conseguir anotar. Fiquem tranquilos que todos os nomes mandados serão anotados para o sorteio ao final do programa de hoje. Alguns recados que já chegaram por aqui. O Carlos Henrique, lá do bairro Planalto, está perguntando, Zacarias, para você se o Flamengo tem jeito de reverter para chegar na primeira colocação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que liderou grande parte do campeonato, acabou caindo para a 4ª colocação. O Internacional lidera, São Paulo segundo e o Palmeiras na 3ª posição. Na sua opinião, o Flamengo consegue reverter e voltar ao primeiro lugar ao final do campeonato, que é o que interessa, Zac? Olha, jeito tem. Até porque o Flamengo tem um time qualificado, capaz de chegar de novo ao primeiro lugar. Agora, não pode tropeçar, né, no Cearás da vida, pois, afinal de contas, os resultados diante desses times que estão na parte do meio para baixo da tabela, automaticamente influencia muito em quem quer uma pontuação lá em cima, nos 3 primeiros lugares. E se não bastasse isso, o grande adversário do Flamengo no momento vão ser as equipes que estão ali no 3º, 2º e 1º lugar, que estão numa crescente. E decididamente, estando numa crescente, o nível de produção dessas equipes será daqui para frente um pouco maior. Pode haver uma lesão ou outra que possa impedir esse crescimento, mas no resumo de tudo, sem dúvida, será um pouco maior. Mas o Flamengo também vai avançar. O Flamengo não vai ficar ali parado no 4º lugar, acomodado no 4º lugar, porque ele sabe que o objetivo principal dele é o primeiro lugar do campeonato. Vamos aguardar, né, a disputa da competição daqui para frente, e os resultados é que serão aí a prova de que o Flamengo realmente soube crescer dentro da competição. Tá certo, né? E lembrando que o Flamengo jogou contra a Chapecoense, venceu por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Tem jogo de ida das semifinais contra o Corinthians na quarta-feira no Maracanã. Inclusive, para o torcedor aí do Flamengo aqui de Muriaé e região que quiser ir assistir essa partida, o pessoal lá da banca do Binha tá fazendo uma excursão. Tem ainda 3 vagas, então tá acabando já as vagas. Se você tem interesse em assistir Flamengo e Corinthians no Maracanã nessa quarta-feira, pode ligar aí para o telefone 98873-7432. Vou repetir, 98873-7432, ou procurar o Binha lá na banca, né, do Binha que fica na Praça do Trabalhador, que você vai pegar mais informações. A saída está prevista para 9 horas da manhã, tá? Na quarta-feira, se tiver essa oportunidade, então, com certeza vai ser um grande jogo Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, jogo de ida das semifinais. Prosseguindo aqui com os recados, a Aparecida do bairro Aeroporto tá mandando um abraço aqui para todo mundo da bancada e para os garotos aqui do IFE, né, falando que estão no caminho certo. O Carlos Henrique do Planalto, ele está perguntando também para você, Maria, qual a maior dificuldade, né, no jogo de xadrez, e se para chegar à final, né, por equipe, se tinha uma equipe que era mais temida, uma jogadora que, já pela experiência, talvez por já ter ganho em anos anteriores, todo mundo já queria ganhar dela, ou que estava temendo, digamos, no bom sentido? A minha maior dificuldade é o tempo. Eu uso o tempo demais e no final eu acabo tendo pouco tempo para pensar na finalização. A equipe mais forte que a gente enfrentou foi a UIF São Paulo e a gente empatou com eles, mas por causa de meio ponto, assim, no critério de desempate, a gente ficou no primeiro lugar. Acabaram sendo campeãs, né? Uhum. Legal. Você tem ideia, ou não sei se o Luiz também tem essa informação, se aí já falando do Sudeste, né, representando o Sudeste inteiro, né, os 4 estados, se tem títulos no xadrez ou em outras modalidades, tem essa tradição de títulos, você tem essa informação, Luiz? Você diz o Instituto do Sudeste de Minas, Sudeste assim, de Minas. E representando, né, lá no Campeonato Nacional, você já chegou a ganhar, tem essa informação? Sim, já chegou a ganhar, igual eu te falei, o futsal em 2010 de Barbacena, tinha um time muito bom, foi campeão brasileiro, mas naquele ano foi um formato diferente, era seleções de estado, e Barbacena quis ir sozinho, mas assim, sempre a gente está chegando muito com o atletismo. O atletismo tem obtido bons resultados nos últimos anos. Agora, esse ano foi um ano excepcional, porque além desses títulos do futebol de campo, futsal feminino e do xadrez, a gente foi vice no futsal masculino, vice no futebol masculino, o vôlei chegou nas semifinais, o vôlei masculino.
Então, assim, esse ano o IF Sudeste teve um ano excepcional na regional, até surpreendeu muitos estados, né, muitos institutos dos outros estados. Então a gente espera que continue assim, né, principalmente que esse ano a gente teve um apoio muito grande da Reitoria de Extensão, da própria reitoria, então acho que com esses resultados escolhidos, eu acho que a tendência é só ampliar. Bacana. Para Fortaleza, Maria está garantida? Você acompanha? Como que tá essa programação? Vai alguém representando? Mas vai no geral, né? Levar todo mundo. Não, os técnicos vão, né? Sim. Então o xadrez eles ainda estão definindo, mas provavelmente deve ser o técnico de Barbacena, né? Porque a maior parte da equipe é de lá, né? E eles já tem um projeto lá, já tem um tempo grande, então provavelmente vai o treinador de Barbacena. Legal. Mas eu fico feliz. Claro, vai estar representado, com certeza. Estamos todos felizes com isso. Já está definido? O pessoal vai de onde? Vai enfrentar ônibus ou vai de avião? Como é que já está definido? Ainda não sabe, né? Mas provavelmente deve ser de avião. Porque para cá, para ir para lá, né? Não é fácil não, né? Com certeza. O pessoal do Sul e Sudeste para chegar lá no Nordeste não vai ser fácil. O Norte e o Nordeste, por estar lá pertinho, pode ser até que eles vão de ônibus, mas a gente vai ter. Tem que ser realmente de avião até para chegar, né, em condições. E a gente está falando do xadrez, muita questão de ser psicológico e ter que viajar, ter que descansar, mas sei lá, talvez o psicológico pese mais do que o físico, né? No físico você consegue, até por ser uma equipe, né? Por exemplo, no futsal, né? No caso de ser uma equipe, claro que tem competições individuais, como no atletismo, mas pesa muito o cansaço, né? Que você, como você falou, né, Maria? De você estar jogando várias competições, uma atrás da outra, e vários componentes, isso deve chegar à exaustão no final, né? Fica completamente cansado no final. Com esse raciocínio, eu já imagino que já fica bem mais prejudicado, né? Você falou que de medir o tempo, de mensurar o tempo, acaba sendo uma dificuldade sua. Você tem ganho mais no tempo, ou não só você, mas enfim, ganha-se mais no final do tempo e aí vê quem está melhor, ou tem muito checkmate lá no... Tem muito checkmate. É a maioria? Achei que você disse que é a maioria? Aham. Então tá. A Sueli do Bairro Aeroporto tá mandando abraço para a bancada e pro Geraldo Galvão lá do Bairro Aeroporto. O Fernando, né, o Chapocão lá no bairro da Barra, tá mandando abraço para a bancada, pros garotos aqui do IFE e também para o... Aí o Binho me complicou, hein, Martins? Me ajuda aqui. Ih, rapaz. Depois... Garotos de quê? Não, aqui não, mas aqui, os garotos do IFET, Para né? Lá da nossa loja. Então, daqui a pouco a gente vai mandar Da nossa loja isso aqui? Martins, não... Tá difícil, O hein? Binha depois vai melhorar isso Agora? pra gente, a gente vai conseguir Da nossa falar. loja? É Banguá que tá aqui. Aqui tá Banguá. Então é isso. Então, Banguá. sinta-se abraçado. Puxa vida, hein, Tá irmão? melhorando, hein? O outro é o Rafael, é filho de Zacarias. Sim, Rafael, sim. meu filho. O Aloysio lá do bairro Padre Tiago também mandando abraço pra bancada, pro Luiz, né, e também pros garotos aqui do IFET. O Zé Celso tá perguntando pra você, Zaca, se você acha que o Botafogo vai cair ou não. Pergunta Rapaz, difícil, hein? a pergunta realmente é bastante difícil, né? Porque é quase que humanamente impossível fazer uma previsão, né, de qual será a situação do Botafogo no final do Campeonato Brasileiro. Mas com o time ruim que o Botafogo está com ele, cair não seria nenhuma novidade. Tá certo. O Ayrton, lá de Miraí, tá mandando um abraço pra gente, perguntando basicamente isso. Tá perguntando pra mim se o Botafogo vai cair. Como o botafoguense é pessimista, fatalmente os botafoguenses vão dizer que sim. Então eu vou passar pro Luiz Martins, que tá mais isento nessa questão, hein, Martins? Você acha que o Botafogo cai pelo tudo que tá o campeonato ou tem time pior? Olha, se for olhar a história do Botafogo, os que estão lá, eles vão tiver um pouco mais de vontade. Porque você vê muito no jogador, aquilo que eu disse ontem no meu comentário, se acomodam num jogo tentando uma bola. O time tem que ser mais decisivo, porque você não vê também tanta superioridade, ao Silvério, dos outros só do Botafogo. Você vê que são alguns jogos muito difíceis. Então o Botafogo tem condição, eu acredito, não sou botafoguense, ainda estamos poucas rodadas faltam 14. Faltam 14, isso muda muito, mas se o Botafogo for zelado pela história que tem, eu acredito que não caia, não. Tá certo. Já tem exemplo, né? Já caiu 2 vezes, né? Então, uma terceira, ser né? tricampeão é difícil. Mas se não cair, os botafoguenses católicos podem subir a rampa da Aparecida do Norte de joelhos, porque o trem tá feio. Mandar um abraço também pro Juan, do bairro Padre Tiago, e tá mandando abraço pra gente, tá perguntando, né, pros nossos convidados, o time de coração deles. O Luiz, eu sei que é flamenguista, né?
Esse é Luiz, esse mesmo. Luiz, é mal de Luiz, né? Não E sei. o Luiz, e um detalhe interessante, até pra gente falar, Luiz, você tem uma coleção vasta, né, de coleção, de camisa, né, de times. Você tem, Sim. quantas camisas você tem? A minha coleção é pequena, mas atualmente eu tenho 100 camisas. Pequena. É pequena, claro, porque tem colecionadores que eu já Sim. conheci que eles têm mais de 6 mil camisas. Sim. Mas assim, eu coleciono camisas de times que não são tão conhecidos, né? Times menores do interior do Brasil, então às vezes saio com o pessoal, da onde que é essa camisa e começa. Eu já vi algumas vezes você lá no IFE e qual que é a mais diferente, digamos assim, de um time mais desconhecido, das várias que você tem, que o pessoal mais estranha ou que, enfim, a mais difícil que você conseguiu? A mais estranha? Estranha com todo respeito, né? Não, Assim, tem uma que eu tenho do Acre, que o time chama Andirá, que ele é o símbolo dele é um morcego. Rapaz. Aí quando eu saio com ela na rua, ele é verde e preto, né? Aí o pessoal pensa que é algum torcedor organizado do América Mineiro. Aí, por aí. Porque o símbolo da América é morcego? Mas o verde e preto. A camisa é igualzinha do América Era o Mineiro. morcego, Zaco, mas é o coelho que comeu o morcego. É difícil, né? Mas é difícil. Como você conseguiu? Você comprou na internet ou você tem alguém que vai te... Normalmente eu consigo contatos de colecionadores e às vezes, na maioria das vezes eu tento ligar direto para a fábrica que produz, mas muitas dessas camisas são produzidas por fábricas assim de fundo de quintal, vamos dizer. Sim. Regionais, né? Muito regionais. Às vezes a empresa, o próprio clube, você não consegue comprar, por exemplo, no clube. Você tem que ligar direto para essa confecção ou fábrica para tentar. E é muito difícil. Principalmente as lá do norte e nordeste do país, é uma luta para conseguir. Você já conseguiu a do Nacional? Aqui em Muré? Não, me ficaram de presentear. É porque a do Nacional é um desses casos, que é difícil você ter, o próprio clube não tem, inclusive tem um planejamento para comercialização, né, mais ampla, que é mais... abre-se a venda basicamente em períodos de campeonato, e tem campeonatos que nem se abre venda, por exemplo, a desse ano não foi vendida, digamos assim, amplamente, então é uma desses casos de interior que acaba a própria organização do time, né, não permitindo uma facilidade maior para aquisição. Mas você vai conseguir, né? Com certeza. Coisa de El tem uma lá guardada que a gente... que o Ivan não nos ouça, relíquia, né? relíquia. O Ivan, o Dudu, a turma lá não nos ouça. E mandar, então, o Luiz é Flamengo, Maria? Flamengo também. Flamengo, Igor? Flamengo. Vamos lá. A maioria. Vasco, né? Adiel Vasco. Tamo aí, né? Como a gente falou, né? Quando a gente estava aqui no intervalo, a gente, então vamos falar de futebol nada, eu e o Adiel, Botafogo e Vasco, né? Tá difícil, hein, Adiel? Tá difícil pra gente, tá O curioso, complicado. velho, o curioso é que o Igor falou dele ainda há pouco e chamou ele de sofredor. Né? Eu sou Flamengo e ele é o sofredor. Será quem é que sofre mais? O torcedor do Flamengo, porque tem a intenção no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, na conquista da Copa do Brasil e outras competições, ou o torcedor do Vasco e do Botafogo, que já está com uma série de derrotas na cabeça e já está acostumado com os resultados? Pô, verdade. Às vezes verdade, para no meio do bom saber. caminho lá, e a gente não cria muita expectativa, tem que nem sofre tanto, né? Já tá indo lá e fala assim, uma hora vai acontecer. Mas aí Se não cair, já tá bom. Tipo, não, se a gente não cair, tá bom. uma Sul-Americana. Pensa no ano que vem, né? Mas, Silvério, isso aí é alguma parte da torcida aceita, para doer menos, né? Mas as outras picham muro. O do Vasco hoje. Quer esperar o jogador lá. É complicado torcer pro futebol. Você vê, o Flamengo estava voando, né? Antes da Copa do Mundo. Foi dar um período de 30 dias quase de treinamento, o Flamengo desaprendeu tudo que estava fazendo. Mas porque saiu o Flamengo, tudo bem. Mas trouxeram jogadores para ver se repunha. Até agora não deram os resultados esperados. Você vê o Everton Ribeiro, que chegou ano passado, custou dar uma engranada. Nesse jogo passado agora ele já não foi tão bem, mas foi o Diego. Então, eles estão alternando. Agora preciso que os outros engrenem também para que chegue dentro daquilo que o Zacarias falou, que é a questão que o Flamengo vai brigar para tentar chegar em cima, para buscar um título. O Flamengo está precisando de dar uma resposta à torcida, porque você pode saber de uma coisa, o Flamengo passar em branco esse ano, o pau quebra. O ano passado já ficou bateu muito na trave, né? Mas aí a torcida do Flamengo... Nesse ano o principal objetivo, que era a Libertadores, né, Luiz? Acabou saindo pro Cruzeiro e aí tem duas frentes, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sim, mas eu acho que foi muita questão também de planejamento, né? Porque, por exemplo, o Juan agora machucou sexta-feira, a gente já está com menos um zagueiro.
Então, não trouxeram laterais também, que era uma carência deles no ano passado. E aí, isso uma hora ou outra vai pesar, né? Você tem um elenco desequilibrado, vai chegar um ponto que você vai ter... É aquela história, né, de você ter jogador ruim no elenco, que uma hora você tem que usar, né? É aquela história da meia furada, né? Que você deixa ela lá guardada. Você, não vou precisar, mas uma hora você tem que usar e passa vergonha, né? Quando tem que tirar aí perto dos outros. Então não tira, né? Não tira, né? Faz de tudo, né? Porque voltando ao Vasco da Gama, o meu sobrinho Giovanni, né? Que mora lá perto de mim lá, domingo nós fizemos o Vitória e Vasco. Sim. Vitória ganhou. Assim que eu cheguei no portão de casa, o Giovanni também estava chegando. Aí eu falei com o Giovanni, o Vasco perdeu de novo. Aí ele respondeu assim, normal, tio. Já está acostumado. Ainda bem que foi só de 1 a 0. Já está acostumado. Tá Entendeu? certo. Ô Silvério, mas essa história de meia, né? E teve um que fez bola de meia. Que é o que pelo menos serve pra alguma coisa, né? Pois é, mas não era para fazer, era outra, né? Mas assim, mas voltando aí rapidinho sobre isso, o torcedor, ele é impaciente. Principalmente eu vejo por parte hoje, ô Luiz, por parte dos torcedores em geral no Brasil, eles têm uma impaciência muito grande. E se nós olharmos como hoje, né, eu e o Silvério conversamos ontem sobre isso, eu tenho sempre falado, hoje não se tem tempo para treinar, né? É muito difícil você ter um time que vai dar uma arrancada. Os outros deram agora, o São Paulo estava, já não está mais. O Internacional que não estava, de repente deu uma largada, uma arrancada e chegou à frente. Mas isso muda nessas 14 rodadas. Não sei quem, daqueles 6 até o primeiro, quem vai chegar, do 7º até o primeiro. Mas é uma questão de engrenar. Quem engrenar, pé da 10ª rodada aí, foi embora, ele voa. Agora, eu acho que o fator de não ter os treinamentos coletivos que está fazendo com que o futebol seja indeciso, assim. De primeiro, você via um time sair na frente, ele brigava por aquilo, ele tinha uma personalidade de todos os jogos, por menor que atuasse, mas mantinha resultado. Assim, eu penso que é muito também por conta desse calendário do futebol brasileiro, claro. Né? Que, assim, a mistureba danada, né? Você não sabe com quem você joga. O Flamengo e Cruzeiro e determinados times aí jogaram 200 vezes aí já, esse ano. É pelo Brasileiro, não, agora pela Copa do Brasil. E agora, qual que é? Pela Sul-Americana, pela Libertadores. Então, mistura muito, o jogador fica um pouco até confuso, você tem que criar um espírito para aquela competição, aí você sabe, não, agora vamos disputar porque aquela nós estamos fora. É difícil, é complicado. Tá certo, né? Deixa eu mandar um hiper abraço aí pro Ivan, né? Ele que é coordenador das categorias de base do Nacional. Tá mandando abraço aqui pro Odiel e pro Igor, né? Ele tá falando aí, ó, um abraço aí pros garotos, já foram alunos, são maravilhosos, então. O Ivan aqui tá mandando abraço para vocês aí. Muitas participações, tá, gente? Lembrando que a gente vai anotar aqui daqui a pouco os nomes para todo mundo para participar do nosso sorteio. Voltando aqui ao papo, né, com os nossos convidados, como que foi o torneio de futsal? A Maria explicou pra gente como que foi o de xadrez, né? Como que foi, o de futsal foi por grupo ou foi mata-mata? Como que foram funciona? 3 grupos, 2 grupos de 3 e um grupo com 4 participantes. A nossa chave é com 4 participantes. No caso, passaria cada grupo passaria o primeiro colocado e passaria o segundo geral. Acabou que no final deu o regulamento lá, teve algumas brechas, algumas coisas, a gente já entrou no último jogo jogando classificado. Só queria saber se ia ser primeiro ou segundo colocado. Aí acabou que no final passamos acho que foi como segundo melhor colocado. Sim. Passamos sim. E aí depois já era semifinal. Já era semifinal. Aí na semifinal vocês, que foi o jogo complicado, né? Que das 3 horas da tarde. A gente enfrentou a melhor campanha, que foi São Paulo. O melhor time que tinha lá no caso. Aí sim. ganharam qual? Ganhamos de 5-2. A gente começou perdendo no primeiro tempo de 2-0, já estava com um som muito forte. A gente teve que correr atrás e a gente conseguiu ganhar de 5-2 de virada. 5-2. E aí na final, qual foi o placar? Contra o IF Fluminense, né? Fluminense, foi 3-1 para eles. 3-1 para eles. Primeiro tempo que a gente tava com perna, a gente aguentou jogar. 1-0 pra gente, né? Segundo tempo já pesou, todo mundo desgastado já, aí não... E a quadra lá da PUC é tamanho oficial? Porque aqui não sei. Não chegou Sabe, a ser. Luiz? Chega não. Foi um pouco menor, devia ser uns 36. Mas ela é parecida com a do IF aqui do Campus Muré, que a quadra foi inaugurada recentemente? Não, a nossa é um pouco menor. É bem menor. Faz diferença também, né? Faz, já tem que correr na quadra maior. Mas assim, o que a gente sentiu lá mesmo foi essa questão da quadra ser aberta, né? Apesar do pessoal de mulher estar acostumado com calor, mas calor dentro de uma quadra fechada é uma coisa, né? Agora com o sol batendo em cima. Uma semana direto com sol
Só pegando firme é Lá complicado. não tinha quadra fechada ou por conta Até tinha, mas era tinha, pro vôlei. mas- tinha que distribuir, né? mas os era jogos. pro vôlei, o ginásio O que tinha era pro ginásio vôlei. ficou pro vôlei porque eles alegaram que fazia diferença questão do vento, né, Ah, tal, sim. atrapalhava, então o ginásio ficou pro vôlei, e aí as quadras externas usou pro handball e pro futebol, futsal e basquete, né. Entendi. Legal. O Silvio, ele é o nosso telespectador lá de São Paulo, ele sempre acompanha o nosso programa pelas lives, tá mandando um abraço para todos aqui do programa. Ele tá falando, olha, para mim, pro Martins, pro Zacarias também, falando, ó, dizer que o que Muriaé e região faz pelo esporte é sensacional, sempre se preocupando em manter os seus jovens no caminho certo, seja na saúde ou no modo humano mesmo. Parabéns para todos mesmo, e falando para você, Martins, que o tricolor dele não fraquejou não, hein? Torcedor do São Paulo, ele que tá na vice-liderança. Mas nós já não estamos mais lá em cima, né? Nós já somos segundos, nem que seja por causa de saldo, mas é assim que começa. Tá certo. Eu queria mostrar aqui, eu vou pedir a permissão aqui, mostrar o troféu, né, do vice-campeonato. Serginho, para a câmera de cá, né? Melhor. Vamos lá. Esse é o troféu do vice-campeonato conquistado pelo futsal, tá? Representantes aqui do Campus Muriaé, que representaram, então, o IF Minas. E as medalhas, eles estão com as medalhas, a Diel. Sim. E pode mostrar para a principal ali mesmo? Pode só mostrar assim, a gente não está com foco agora, mas enfim, são as medalhas conquistadas, né, pelo futsal, o de vice. Agora sim. Serginho, mostra a medalha para a câmera 3, por favor, por gentileza, que aí vai ficar melhor. É isso, essas são as medalhas do vice-campeonato, né, do futsal, e a Maria, a medalha de ouro por equipe do xadrez. Queria parabenizar novamente a vocês todos, ao Adiel, ao Igor e a Maria, agradecer novamente a presença de vocês aqui. Maria, muito boa sorte lá em Fortaleza. Mande recados pra gente, mande aí pra ver como que aconteceu, boa sorte. E independente do resultado, a gente sabe, claro, que é bom ganhar, mas a promoção da saúde, a promoção do esporte, tudo que está envolvido, ela é ainda mais importante. Então vocês já são muito vitoriosos e boa sorte lá, represente-nos bem, como já tem representado lá na nossa agora etapa nacional. Obrigada. E vamos fazer bonito lá. E sim, vamos manter contato para você falar qual foi o resultado. Qualquer que seja, vai ser interessante para a gente dar esse feedback, né, esse retorno para o pessoal que com certeza, tenho certeza que tem muita gente torcendo por você a partir de agora. E agradecer também ao Adiel, Igor, muito obrigado. A gente se vê quase que diariamente. Eu estou de férias esses dias aí, mas daqui a pouco a gente volta lá. Muito obrigado por participar com a gente. Se tiver uma peladinha, chama a gente lá pra gente fazer raiva no vocês. Claro. Obrigado por participar com a gente. A gente agradece, cara. Prazer, meu. Tá certo. E Luiz, finalmente, muito obrigado, tá? Por essa oportunidade de vocês estarem contando pra gente. É muito legal, porque a gente incentiva. A gente sempre fala, é um mote do nosso programa. Falar de Campeonato Brasileiro, a gente fala, mas se você ligar na Globo, no SBT, na ESPN, no Sport TV, eles vão estar falando de Campeonato Brasileiro. Mas ter essa vertente, né, para o esporte regional, a gente tem esse diferencial e a gente valoriza esse diferencial e a gente coloca à disposição. Sempre que vocês forem participar, tiver competição, a gente está à disposição, a gente tem esse contato lá pelo IFE, estamos à disposição e muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e, igual você falou, essa parte da regionalização eu acho muito importante, porque às vezes você está dentro da cidade, mas não sabe o que está acontecendo com os atletas da cidade. Então eu acho isso muito importante para divulgar não só o desporto escolar, né, mas o desporto amador em geral. Eu queria mandar um abraço aqui para minha esposa e minha filha que estão me assistindo lá na minha cidade, lá em Visconde Rio Branco agora, pela internet. Agradecer a direção lá do Instituto, né, que esse ano proporcionou um ganho para a gente com esse ginásio lá. Então, assim, os resultados esse ano ficaram excepcionais por conta desse aparelho novo que a gente tem lá, né, que é o ginásio poliesportivo. E eu acho que a tendência é só crescer. Então, e o pessoal aí também, se quiser fazer parte das equipes do IFE, lembrando que o processo seletivo está aberto, né? Então, começou dia 4 agora de setembro, vai até dia 8 de outubro. Você lembra os cursos, Luiz? Assim, por Os algo só pra cursos, gente. então, para quem quiser iniciar no ensino médio, fazer o ensino médio mais integrado, a gente tem agroecologia, informática e eletrotécnica. Para quem já está no ensino médio e quer, tipo assim, fazer parte do IFE, fazendo só o técnico, a gente tem o meio ambiente e o eletromecânica. O eletromecânica é noturno, o meio ambiente é no período da tarde. E tem os cursos superiores ainda, de administração
e moda e os EADs. Os EADs são vários, a gente não vai lembrar aqui de cabeça agora, mas é só entrar no site lá do IF Sudeste e o pessoal vai ver. Tá certo, todos os campos, tá, do IF Sudeste tem esse processo seletivo, então quem quiser mais informações, enfim, a inscrição, mais importante que a inscrição até no dia 8 de outubro, então o pessoal tem tempo ainda de se organizar para fazer a inscrição e mais informações, enfim, editais, todos esses calendários estão disponíveis. Pode entrar lá, né, o IF Campus Muriaé, pode colocar no Google, né, IF Campus Muriaé, IF, toda da região, né, desde a reitoria e todos os outros campos, tem lá o link para o site normal e também para as inscrições diretamente para o processo seletivo. Então a gente agradece mais uma vez, tá, Luiz, e em nome dele, todos os alunos também. Silvério, só queria fazer um último agradecimento aqui ao professor Fabrício, que tem apoiado a gente lá nos projetos, né? E ao professor André, que você chegou a conhecer, o Andrezão, que ele também emprestou os uniformes lá para a gente disputar essa etapa. Bacana, André. Sim, Silvério, também queria agradecer ao estagiário que está lá com a gente também, treina a gente, o Juninho. Tá lá, ajudou muito, tá com a gente desde o início do ano lá, todo o campeonato ajudando a gente, ajudando o Luiz. Agradecer. O Juninho, que foi aluno da instituição e aí esse ano veio trabalhar com a gente lá. E já está fazendo um trabalho excelente lá. Juninho, porque o nome dele é Edson Júnior. Conhecido lá. Conhecido sempre como Juninho. Legal demais, gente. A gente agradece mais uma vez a participação. A gente vai liberar, né? Como disse, amanhã o Luiz tem que dar aula, os meninos têm que estudar. A Maria quer falar. Ah, é verdade, tem um recado da Maria. Eu já estava me esquecendo também, vocês mencionaram. E dia 22, a gente está organizando um torneio de xadrez liberado para todos que quiserem participar. 22 esse mês agora, de setembro. Vai ser lá no IF mesmo? Lá no IF. No Campus Muriaé, na unidade Barta, a gente fica ali na rua Monteiro de Castro. 550. E aí as inscrições é na hora, como que é feito? Na hora, é um torneio aberto, a gente, ele visa mais assim, o pessoal que quer jogar o xadrez, a gente vai ver se consegue trazer essa equipe que foi campeã lá, que vai pro brasileiro, das meninas. Alguns atletas lá de Juiz de Fora também, Barbacena, Santos Dumont, para fazer uma integração mesmo, né, um intercâmbio, aí o pessoal que quiser lá, é só procurar a gente que a gente informa melhor. Tá certo, então no dia 22 de setembro tem um horário já definido? Na parte da manhã. Parte da manhã, então, 22 de setembro. A partir de umas 8 horas. Exato, no Campus Muriaé. E também mais informações, também, se precisarem, podem ligar pra gente, mandar no WhatsApp que a gente vai passar essas informações. A gente vai pro nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta falando Campeonato Brasileiro, Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé, segunda divisão do Campeonato Mineiro, enfim, isso e muito mais. Daqui a pouco agradecendo novamente a presença de todos e a gente volta já já. Ok, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Esporte e Atividade, agradecendo novamente a todos, né, que estão nos acompanhando, seja no canal 7 em Muriaé e região, também pela internet no nosso site redeatividade.com e também na nossa live pelo Facebook, não importa a plataforma, o importante é ter a sua companhia, a sua audiência, muito obrigado mesmo. Aqui estamos, né, para esse último bloco, para falarmos ainda muitos assuntos, o pessoal do IF já se direcionaram, né, participaram conosco aqui, a gente agradece novamente a participação e a presença deles e lembrar que ainda dá tempo para você participar conosco do nosso programa. O telefone é o 3729-7048 ou também pelo WhatsApp 98859-6261. Se você liga para a gente, manda o seu recado aqui pelo WhatsApp, deixa o seu nome de quem está assistindo com você e o pessoal do WhatsApp ainda não deu tempo de anotar, mas eu vou anotar, posso te garantir. Antes do programa acabar, a gente vai colocar todos os nomes no sorteio. A gente vai agradecendo aqui novamente o pessoal que está participando conosco. O Wilton Luiz está pedindo para mandar um alô para ele, né? Um abraço aí para o Wilton. O Abençoado e o Márcio lá no bairro Gaspar estão mandando um abraço para a bancada, né? Para todos que estão acompanhando. Beleza, um abraço para vocês também, Márcio e Abençoado. O Zico, lá do Porto, tá mandando um abraço para a bancada, falando segue o líder Inter e parabéns para os garotos, né, que participaram conosco e o professor Luiz. O Adnilson, lá do Coletivo, tá mandando um abraço para a bancada e também para o Igor. O Célio do Gaspar tá mandando um abraço para a bancada e para os garotos do IFE. A Aparecida do bairro Aeroporto, né, ela que participou com a gente também já no último bloco, ela tá mandando um abraço e lembrando que hoje é aniversário do Marcelo Luiz, né? Grande comunicador nosso aqui da nossa cidade. Ele que faz parte da nossa rede de atividade de comunicação, apresenta de segunda a sexta e também no domingo, sempre pela manhã, né, os programas super especiais. Então, parabéns pro Marcelo, é um amigaço, um cara que
É difícil você ver uma coisa ruim para falar do Marcelo, a fato de ele ser Tem nada, flamenguista, né? Não, Flamengo ele não. fala isso, flamenguista, eu não consigo achar outra coisa para falar mal do Marcelo. Brincadeira, meu amigão. E o Marcelo tá cada vez que ele completa uma data de aniversário, ele fica mais novo. Ele fica mais novo, isso é impressionante. É um grande prazer trabalhar com o Marcelo Luiz, conhecer o Marcelo Luiz, é um cara que quem conhece sabe, né? Quão gente fina ele é, parabéns aí, tá, Marcelo, em nome da nossa equipe de esportes, em nome de toda a rede de atividade de comunicação. Muitos recados vão chegando, a gente vai passando na medida do possível. E deixa eu mandar um abraço aqui também para o Dirley, né? O Dirley, o nosso popular preto, que também trabalhou durante muito tempo aqui na atividade. E hoje o Dirley, juntamente com o Pastel, com o Dudu, eles estão trabalhando lá na Escolinha do Cruzeiro, né? A Escolinha do Cruzeiro. E eles, 3 semanas atrás, estiveram aqui conosco, o Dirley, junto com os garotos. E a turma do Sub-11 do Cruzeiro, os garotos, continuam conseguindo grandes resultados. Já tinham conseguido grande resultado na Copa Sudeste e agora conseguiram também no Campeonato Regional da Liga Esportiva de Cataguases. Na categoria Sub-11, o Cruzeiro foi para a final para enfrentar o Ideal de Recreio. A vaga foi conquistada depois de um empate em 1-1 com Santo Antônio do Aventureiro pela semifinal. No jogo de ida tinha sido 1-0 aqui em Muriaé, lá no estádio Miguel dos Santos Fintelman, lá em Santo Antônio do Aventureiro, 1-1 e vaga garantida para os garotos do Cruzeiro para enfrentar o Ideal de Recreio na grande final. Parabéns aí, Tadilei, a você, ao Pastel e a toda a equipe pelo esse trabalho belíssimo. Parabéns aos garotos. Ideal e Cruzeiro, o primeiro jogo será em Muriaé e a grande final lá em Recreio ainda não tem datas definidas e assim que elas estiverem, a gente vai fazer a divulgação aqui com o maior prazer, seja no programa Esporte Atividade na TV, seja no Atividade Esportes na rádio Atividade AM 870. A gente vai falar ainda um pouquinho de Campeonato Brasileiro, a gente já deu uma pincelada para lá e para cá, mas vamos falar agora de Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé, que teve a sua terceira rodada realizada neste final de semana e o Zacarias Fernandes tem mais informações. Desculpa. É verdade, Silvério. O Campeonato Amador da cidade teve mais uma rodada nesse final de semana, a terceira, né, do primeiro turno. E as equipes participantes, destaque para a equipe do Catete, que fez 100% de aproveitamento, não perdeu um único jogo sequer, nem empatou, venceu todos. E destaque também para a equipe lá de Itamuri, Unidos de Itamuri, que venceu o Operário, o timaço do Operário, fazendo um resultado, de certa forma, surpreendente. Mas, como eu sempre prego, né, o jogo é nas 4 linhas e são 11 para cada lado. Se o lado mais forte automaticamente vacilar, aquele que teoricamente parece mais fraco acaba vencendo, né? Aquela velha história do gigante Golias. E por isso a equipe do Itamuri acabou vencendo, né? O Ivaí perdeu na competição, o São Cristóvão perdeu, as equipes que teoricamente estão mais fortes aí dentro do campeonato não foram felizes neste final de semana. O Estrela de Ouro fez seu segundo resultado consecutivo, somou mais 3 pontos na tabela de classificação. O jogo entre o União da Limeira e do Ancorado não aconteceu por uma determinada razão. O Família São Cristóvão e o Vermelho também não aconteceu por outros motivos, e a reunião da Liga que está acontecendo neste momento vai definir detalhes importantes aí sobre esses 2 jogos principalmente, e nós amanhã estaremos aqui informando os acontecimentos. Vamos trazer a classificação no programa da radioatividade de 5 a 6, vamos trazer classificação, artilheiros, vamos trazer tudo que possa dar para o nosso ouvinte e telespectador nesse momento a oportunidade de ficar absolutamente atualizado. Tá certo, Zaca. Então o Jacaré já passou os resultados, só dando uma pincelada geral nos resultados dessa rodada, terceira rodada do Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé. Barcelona 4, São Cristóvão 2, Operário 1, Unidos de Itamuri 2, Catete 4, Ivaí 3, Estrela de Ouro 3, Pirapanema 1, Unidos de Muriaé 2, Unidos de Cachoeira Alegre 1, Enxovais Vitória 2, Independente 1. A classificação do Grupo A, tá, gente? Essa classificação, lembrando dos 2 jogos que serão julgados hoje, né? Ancorado contra a União de Limeira e Família São Cristóvão contra Vermelho. Esses julgamentos estão acontecendo provavelmente neste momento, né? Para quem está assistindo ao vivo lá na Liga Esportiva de Muriaé. E aí depois, quando forem computados, né? O que for decidido, a gente vai trazer informação ao longo da semana no programa de rádio. Classificação atualizada, sem contar esses 2 jogos, tá? A gente não está dando vitória para ninguém. No Grupo A, Estrela de Ouro 6, União de Limeira 6,
Pirapanema 3 e Ancorado 0. Lembrando que União de Limeira e Ancorado tem um jogo a menos por conta dessa situação. No grupo B, o Barcelona de Itamuri tem 7, Unidos de Muriaé 6, Unidos de Cachoeira 2 e São Cristóvão com 1 ponto. No grupo C, Catete 9, Operário 3, Unidos de Itamuri 3 e Ivaí também 3 pontos. E no grupo D, Enxovais Vitória 7, Família São Cristóvão 4, Independente 3 e Vermelho com nenhum ponto somado. Lembrando que Família São Cristóvão e Vermelho tem um jogo a menos nessa classificação por conta da solução que vai ser dada. Muito equilíbrio, né, Zaca? Você tem uma situação no grupo B, começa o retorno no fim de semana, né? O Barcelona tem 7 pontos, o Unidos de Muriaé 6. Se eles vencerem as suas partidas, né, eles não se enfrentam. Se o Unidos de Muriaé vencer o Unidos de Cachoeira e o Barcelona vencer o São Cristóvão, eles já estão classificados. Mas se você, por outro lado, você tem, por exemplo, o Catete sobrando no grupo C e todo o resto, né? O Operário, Unidos de Itamuri e Ivaí com 3 pontos, que é a tônica mais ou menos dessa competição de muito equilíbrio. É verdade. E eu quero aproveitar também, mandar um abraço lá na comunidade de Boa Família, onde nós estivemos no domingo à tarde, jogando lá contra o Enxoval Vitória. E fomos muito bem recebidos pelo Tiago, por toda aquela gente lá da comunidade que nos tratou com muito carinho, né? Foi uma tarde realmente maravilhosa lá na comunidade de Boa Família, onde o Enxoval Vitória venceu merecidamente, porque foi melhor na prática e mais feliz na finalização, mas foi um grande jogo que premiou aquelas pessoas que deixaram suas casas e apareceram lá em grande número para assistir esse espetáculo. Quero aproveitar, pedir o povo de lá para mandar um abraço lá para o Joel da ambulância, ele que é cuidador lá da chácara do Jaime. Ele está sempre nos acompanhando no rádio e na TV, e eu aproveito e mando esse abraço aí para ele e para a sua esposa, Dona Aparecida, que é a pessoa essa que eu tive o prazer de conhecer, o Joel, né? Tive o prazer de conhecê-lo lá no campo, ele que também ajuda na diretoria do Enxoval Vitória. Tá certo. Então o Campeonato Amador prossegue no final de semana. As datas, tá, gente, elas vão ser confirmadas ao longo da semana. Até na quarta-feira, todas as datas e locais serão confirmados. Na quinta, né, Zaca? Quinta e sexta a gente fala, né, na nossa programação no rádio, e na semana que vem a gente traz todas as informações como a gente tem trazido todas as semanas. Zaca. Exatamente. Se você tiver tempo e ainda tiver a opção aí, você pode divulgar a próxima rodada, que será o inverso da última rodada. Vamos lá. Com as equipes que foram mandantes sendo visitantes. Exato. Agora. A quarta rodada, no final de semana, datas ainda a serem confirmadas. Pelo grupo A, União de Limeira contra o Ancorado, Pirapanema contra o Estrela de Ouro. No grupo B, Unidos de Cachoeira contra Unidos de Muriaé, São Cristóvão contra o Barcelona. No grupo C, Unidos de Itamuri contra o Operário, Ivaí contra o Catete. E no grupo D, Vermelho contra a Família São Cristóvão e Independente contra Enxovais Vitória. Zacarias. Exatamente. Portanto, sorte para todo mundo, né? O campeonato realmente está aí com um grande nível, principalmente, né, de qualidade, de técnica, de bons jogadores, e certamente até o final da competição tem muitas emoções por aí. Ok, a gente prometeu, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série A. A gente já deu várias pinceladas falando sobre o Vasco, sobre o Flamengo, inclusive sobre o Vasco, Zaca. A Camila, ela tá lá na comunidade Santo Cristo, né, juntamente com as filhas, sempre participando e assistindo o nosso programa. Ela tá mandando um abraço pra gente, ela tá perguntando pra você, ela é torcedora do Vasco, ela tá falando assim, olha, pergunta o Zacarias se o Vasco vai vir a melhorar depois dessas derrotas todas que vem passando. Se é o treinador que está levando o Vasco a perder ou os jogadores que não estão jogando bem. Estou até desanimado de assistir o jogo, disse aí a Camila lá da comunidade de Santo Cristo, Zaca. Olha, a Camila, né, ela é uma pessoa que participa ativamente aqui, uma amiga que participa ativamente aqui na rede de atividade de comunicação em todos os setores, né, de rádio, de TV, e ela é torcedora realmente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha, Camila, não dá para fazer uma previsão exata de qual será o futuro do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco tem oscilado muito e feito muitos resultados negativos. O certo é que o Vasco, assim como o Botafogo também, se não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, eu acho que já ficou de bom tamanho, porque pelo feito até o presente momento, nem Vasco nem Botafogo está merecendo nada mais do que se livrar da zona de rebaixamento. Tá certo. Quem está acompanhando o nosso programa também, Zaca, não sei se você conhece, são a Amanda e a Júlia. Seus netinhos estão lá, tá mandando abraço aí para você. Mandar um beijo para minhas netas, né, Amanda, a Júlia e a Letícia,
que certamente é a razão da minha vida. Tá certo. Falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série A, já falamos muito do Flamengo, que venceu o Chapecoense por 2-0, falamos também do jogo do Vasco. Falar um pouquinho do Clássico, Martins, queria que você falasse pra gente do que você acompanhou, que pode destacar do Clássico, né? A vitória do Fluminense 1-0 sobre o Botafogo, jogo que aconteceu no Maracanã, num estado do gramado péssimo, né? Ainda assim, o Fluminense venceu por 1-0 com gol do Digão ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Botafogo, já aos 40 minutos, desperdiçou um pênalti com o Rodrigo Lindoso. Já dizia Neném Prancha, né? Quem perde pênaltis não ganha jogo. Ô Silvério, o que pode ver do jogo, dentro da realidade, pelo que eu pude acompanhar, é que o Fluminense foi melhor do que o Botafogo. O Botafogo tivesse conseguido implantar um bom futebol e teria empatado o jogo, porque o Botafogo criou aquela situação no final, o Lindoso, né, perdeu o pênalti, o goleiro, o Rafael... O Eric ainda desperdiçou. Mesmo com alguma defesa do Rafael, naquela mais falta de categoria do centroavante do que a defesa que o Rafael fez, foi muito em cima, mas eu acho que o Botafogo não conseguiu implantar ainda seu bom futebol, né, com o seu treinador, né, que é o Zé Ricardo. E eu vou ser sincero para você, nesse jogo de ontem, o Fluminense soube viver, né, o tempo todo com aquele 1-0 conseguido lá no início do jogo, e por isso teve o mérito e conseguiu vencer. É apenas o detalhe, sim, claro. Falou Rafael, mas é Rodolfo. Foi o Rodolfo que pegou, porque o Júlio César saiu. O Júlio César saiu machucado no intervalo. É Júlio César. E o Rodolfo. Eu faço a confusão do Júlio César com o Rafael, que é do Cruzeiro, né? Mistura. São... Do Cruzeiro é Fábio. Não, mas o reserva. O reserva, né? do Cruzeiro. Eu sempre troco. Os caras. O Rodolfo que entrou no segundo tempo e acabou sendo herói. O Eric também desperdiçou ali no rebote, né? Mas o Eric, ele no chegar da bola, ele perdeu o tempo, né? Ele não conseguiu. Se ele dá de solo, ele faz Então, gol. pois é, mas você sabe o que é aquilo? Não foi ansiedade. No tempo certo, não consegue. Tá certo. Saindo então um pouquinho do Campeonato Brasileiro, falando de Copa do Brasil, a Copa do Brasil que vai ter os seus jogos de ida das semifinais neste meio de semana, na quarta-feira, às 9h45 da noite, no Allianz Parque tem Palmeiras contra Cruzeiro, também na quarta às 9h45 no Maracanã tem Flamengo e Corinthians. Zacarias Fernandes, tem favorito nesses confrontos? Quem vai para a final? Você acha que tem algum time levando vantagem sobre o outro? Olha, o que eu posso te dizer é que o vencedor do primeiro jogo vai ter grandes possibilidades de chegar à final. Não vou destacar aqui que o vencedor será o mandante, porque isso pode não acontecer. Né? O Flamengo joga o primeiro no Rio de Janeiro, né? Isso, primeiro no Maracanã. E o Cruzeiro joga o primeiro em casa. O primeiro lá em São Paulo. Lá em São Paulo, então. Então tá aí, a vantagem está se oferecendo, apenas se oferecendo, para Flamengo e Palmeiras. Por quê? Porque jogando em casa, o Flamengo diante da sua torcida, empurrando como sempre empurra o Flamengo tem possibilidade de fazer uma vitória diante do Corinthians, pois afinal de contas, o Corinthians está mais ou menos no mesmo patamar do Flamengo com relação a valores individuais. Mas a fase do Corinthians é péssima, né? Trocou de treinador recentemente. A fase do Corinthians é péssima, mas se nós formos buscar um pouquinho mais lá atrás, o Flamengo acabou de perder para o Ceará, que está lá na parte de baixo da tabela. Sim. Então, o mando de campo do Flamengo e a torcida do Flamengo, certamente, é um atrativo a mais para fazer o Flamengo um vencedor. Se o Flamengo vencer, ele vai para São Paulo com uma vantagem muito grande. Se souber administrar, estará aí na final, assim como o Palmeiras também. Se vencer em casa, o Palmeiras vai para BH com uma vantagem muito grande. O Cruzeiro venceu, apenas como exemplo, o Cruzeiro venceu o Flamengo no Rio de Janeiro, o Flamengo lutou para tirar lá em BH, não conseguiu, porque são jogos equilibrados, entendeu? E pelo fato de serem jogos equilibrados, automaticamente, quem fizer uma vantagem fica aí na possibilidade de seguir em frente. Você acha que dá Cruzeiro e Flamengo, mais ou menos? Pode ser uma reedição do ano passado? Pode dar Cruzeiro e Flamengo, se o Cruzeiro fizer um bom resultado lá em São Paulo, né? O Palmeiras é muito bem, né? Tem time para isso, mas o Palmeiras também está num crescimento muito grande dentro do Campeonato Brasileiro e jogando futebol de boa qualidade diante de um comandante que é exigente, né? O técnico de futebol, quando é exigente, como é o técnico Filipão, o time joga afinado à sua maneira. E isso, decididamente, contribui bastante para bons resultados. Martins, você acha que tem algum tipo de favoritismo entre Flamengo e Corinthians ou o Cruzeiro quanto o Palmeiras? Não dá nem para falar em favoritismo, porque tanto Flamengo quanto Corinthians vêm de altos e baixos.
somente o Flamengo. O Corinthians vai de baixo. Mas isso não reflete, porque quando se joga as equipes de grande peso do futebol brasileiro, elas se transformam em qualquer lugar. O que o Flamengo tem é ele atender a torcida e fazer uma grande partida, que ainda não fez. O Flamengo jogou muito mais fora contra o Grêmio, naquele jogo, e contra o Cruzeiro lá, que propriamente dentro do Maracanã. Eu espero que o Flamengo, na quarta-feira, faça um jogo para que a sua torcida saia do Maracanã satisfeita e acreditando que lá em São Paulo ele vai arrancar a classificação. Para isso, terá que fazer um resultado considerável. 2-0, 3-0, se possível, que vai ser muito difícil, que um ataque que pouco, nem gol faz, né? Difícil o Flamengo fazer gol. E quanto Cruzeiro e Palmeiras, o Mano Menezes está depositando todas as suas fichas na Libertadores. O Mano Menezes vai jogar para cima do Palmeiras. Tem um time que tem uma meia cancha muito boa, mas também que tem um ataque que funciona pouco. Muito mais com o Adiel. Funciona melhor do que com o Barcos, que tem perdido gols, do qual há tempos atrás ele não perdia. O Raniel, né? O Raniel é o que teve com a gente aqui agora há pouco. Raniel. E o Raniel, Silveira, além de ele ser um bom atacante, ele sabe sair para cima dos zagueiros para driblar. O Barcos é só finalizador. O Barcos não dá aquele drible, né? O garoto está muito afiado, finaliza de qualquer distância, dribla bem. E eu acredito muito nesse time do Cruzeiro, mesmo com o Filipão, que trouxe o Palmeiras novamente à tona, onde o Palmeiras estava tendo um descenso. E como que a imprensa castigou o Filipão, chamando ele de ultrapassado. Eu não acredito que há treinador ultrapassado. Se você está vivendo o momento, se ele tivesse sido congelado, em 2002, congelaram o Filipão para manter ele, depois voltasse ele do tempo, aí ele estaria ultrapassado. Mas ele está acompanhando, ele é treinador, estava fora do país trabalhando, mas acompanha tudo, então o Filipão está dando aí uma boa aula de futebol, mostrando que é um bom comandante, mas o Mano está muito afiado com aquele time do Cruzeiro. E aí, o Filipão veio muito marcado com a situação do 7-1, né? O treinador do 7-1, esquecemos que ele era o treinador do 2002 pior também, que o 7-1, ninguém fala dos jogadores que tomaram o 7. Quem foi pior? Quem estava dirigindo ou quem está jogando? Quando está jogando, que viu aquela facilidade, falou, agora vamos esbarrar nesses caras. Esses caras não vão andar mais, não. Vamos mudar o jeito de jogar. Não dá do jeito que nós queríamos jogar com eles, vocês estão pondo a gente no bolso. Não, fica olhando para o treinador lá, o treinador fazer o quê? Se os caras que tem que resolver não resolveram e não tomaram de 10, se tiver, tem de piedade de nós, né? É isso. E tiveram. Agora, se o Flamengo perder, vai ferver. A Gávea vai ferver. Você pode ter certeza disso, porque o torcedor do Flamengo não vai perdoar. Os milhões que o Flamengo está investindo aí em jogadores de fora, trazendo aí para fortalecer o seu time, e se o resultado não sair, vai virar um barril de pólvora. Tá certo, né? A gente vai chegando ao final do nosso programa, agradecendo novamente a todos que participaram conosco, né? A gente vai fazer o sorteio. A gente tem só um último assunto aqui para falar, do que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Já estão definidos os finalistas. Cuiabá contra o Operário, tá? O Cuiabá venceu o Botafogo em Ribeirão Preto por 3-0. Tinha sido 0-0 na ida. O Cuiabá vai para a final. E o Operário, que empatou de 0-0, já tinha sido 0-0 na ida lá em Bragança Paulista, 0-0 lá em Ponta Grossa contra o Bragantino e 4-2 nas penalidades máximas. Cuiabá e Operário, Martins. Alguma surpresa? O Operário fez melhor campanha, mas o Cuiabá se impôs sobre o Botafogo, que tinha feito a melhor campanha do grupo B, né, na fase de classificação. Esteve aqui, né, alguém que jogou contra, né? Que é o Hugo. Sim. E ele disse que o time do Cuiabá é um time experiente, um time que tem um meio-campo muito ativo com ataque. O Operário de Ponta Grossa, que você acompanhou o jogo dele contra o Tombense aqui, é um time que não tem chamadas estrelas ou que foi estrelas, mas é um time muito bem comportado e muito bem obediente taticamente. Será uma decisão difícil, Silvério, apesar que a importância de toda a competição já foi conquistada, que é a passagem, né, para a Série B. Mas, na realidade, vai ser jogo difícil. Agora, se o Cuiabá manter um resultado bom no Paraná, dentro de casa, eu acredito que ele faz. O primeiro jogo, na verdade, é lá no Mato Grosso, né? Ele tem que fazer diferença lá. Tem que fazer diferença lá. Mandar um abraço, né, pro seu Josué, né, que está sempre nos acompanhando aí. Eu liguei pro seu Josué na semana passada. Josué, vamos marcar um encontro aqui, tá, no programa. Foi muito legal quando o senhor participou. Vamos aqui marcar um encontro, vamos tentar nos falar,
pra gente organizar, depois a gente vai, se Deus quiser, vai dar certo toda essa nossa organização. Mandar um abraço para muita gente que participou pelo WhatsApp, que infelizmente não deu pra gente passar todos os recados, mas todos os nomes foram anotados, tá, gente? O Juarez, lá no bairro Cardoso de Melo, que tá com toda a família, assim como toda semana, acompanhando o nosso programa. O Célio no Gaspar, que falou que já está desistindo do Vasco, que tá complicada a situação. Pode não, Célio. Eu, hein? Mandar um abraço também para Cleia Costa, né? Ela tá lá em Belisário, ela que é torcedora do Estrela de Ouro, tá pedindo para mandar um abraço para a galera de Belisário, especial para os jogadores do Estrela de Ouro que venceram o Pirapanema por 3-1. Parabéns aí, parabéns também pro pessoal aí de Belisário, e quem também lá de Belisário que participou com a gente foi a Jéssica Luiza também, torcedora do Estrela de Ouro. Ronaldo Cabral participou com a gente, mandando um abraço para a bancada e para todo mundo lá do Densul. Enfim, muita gente participando conosco, a gente agradece demais todos os recados, todo mundo que mandou o seu nome. A gente vai chegando ao final do nosso programa, temos o sorteio. Últimos recados aqui, o Juninho, lá do bairro Dornelas, e o Enzo estão mandando abraço para a bancada, estão acompanhando o nosso programa. O Fabrício de Leopoldina está mandando abraço para a bancada, e para a Sueli do bairro Aeroporto, que está acompanhando a gente, e a Marlene do Gaspar também ligadinha na nossa programação. Eu vou pedir a ajuda aqui do Zacarias Fernandes e do Luiz Martins para a gente fazer o nosso sorteio. O número de 1, vamos lá, 1 a 193, tá? Martins e Zacarias, começando com o par de ingressos do Cine Veredas, 1 a 193, Zacarias Fernandes do Cine Veredas, que nessa semana tem até quarta-feira, tá, gente, a programação, o filme Mega Tubarão, às 6h30 da tarde, versão dublada, e às 8h30 da noite, Ana e Vitória, o filme brasileiro, o filme aqui do Cinema Nacional, Ana e Vitória às 8h30 da noite, Mega Tubarão às 6h30, programação até esta quarta-feira. Lembrando que na quinta, dia 13, estreia o filme A Freira. É um filme de terror, o pessoal que tem coragem vai assistir. Eu não vou assistir, mas eu indico para todo mundo assistir. O pessoal que tem mais coragem, na quinta-feira estreia no Cine Veredas, Zaca, de 1 a 193, por gentileza. Aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço ao pessoal da mercearia Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Santo Antônio, para o Nilo e o Betinho, ex-zagueiro do Nacional, que estão lá sempre atendendo muito bem, e o pessoal da Casa do Pedreiro também, que nos acompanha aqui religiosamente no rádio e na TV. Mas antes de você falar, só para não esquecer, um abraço especial para você aqui, o Flavinho, o seu goleiro lá do Independente, lá menino bom, pediu para mandar um abraço para todo mundo de Limeira, falando no final de semana, vamos com tudo para cima do Enxoval Vitória e voltar a sonhar com a classificação. Vamos sim. Flávio, um abraço para você, obrigado por nos ajudar aí nesse campeonato tão difícil, e recomendo, quem quiser um bom goleiro aí nas próximas competições, pode levar que vale a pena. Mas 1 a 195, aumentou 2 aqui. 195, vamos... Deixa eu mandar um abraço aqui pro Hélio Godoy Júnior, que foi a única mensagem que ficou sem visualização. Hélio, muito obrigado aí, desculpa, mas foi a tempo, tá no sorteio. Hélio Godoy Júnior com a esposa Janaína lá no bairro São Gotardo. Muito bem, então vamos pro 190. Número 190, quem vai levar o par de ingressos do Cine Veredas é a Jéssica Luiza, lá de Belisário. A Jéssica Luiza de Belisário, passar a Jéssica lá na Veredas Kids a partir desta terça-feira pela manhã, retirar o seu par de ingressos. Luiz Martins, quem vai levar aí um almoço marmitex da Cozinha do Nery. Cozinha do Nery, que atende pelo telefone 98809-3242. 98809-3242 é o telefone da Cozinha do Nery. Você quiser também, pode ir lá na Pizzaria Saborella, que fica anexa à cozinha, e pode saborear também lá a sua refeição durante o almoço lá no espaço da Pizzaria Saborella. Martins? 44. Número 44, localizando aqui rapidamente, 44 é o José dos Reis, lá do bairro do Centro. O José dos Reis, do bairro Centro, vai levar então o almoço marmitex da Cozinha do Nery. Pode ligar no 98809-3242. Zacarias Fernandes, quem vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos, que fica no Mar Center Shopping, na sobreloja, procurar Poliana ou o Thiago Coelho, 1 a 195, por favor. 25. Número 25, vamos lá, só localizar aqui, o número 25 é o Bernardo Amaral de Oliveira, do Centro. Bernardo Amaral de Oliveira, do Centro, vai levar então o carimbo do Rei dos Carimbos. Luiz Martins, quem vai levar aí uma ducha completa do Lavador do Saulinho, que fica ali na rua Capitão Evaristo de Carvalho, no centro da cidade. Você tem ducha geral e meia geral, limpeza seca, higienização de estofados, isso e muito mais, 1 a 195, Martins. 17. Como, perdão? 17 é o Odair Mário Cerqueira, da Cerâmica. Mário Cerqueira, da Cerâmica, vai levar então a ducha do Lavador do Saulinho. Zacarias Fernandes, 1 a 195, quem vai levar aí um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré, que fica na Praça do Trabalhador. Tem espetinhos, lanches, caldos, mexidos, tropeiros arrumadinhos e muito mais.
194. 194. É o Hélio Godoy Júnior, né? Um dos últimos a dar o nome. Hélio Godoy Júnior vai levar, então, o arrumadinho. Ô, Hélio, passar na banca do BIM a partir dessa terça-feira, pegar o voucher. Luiz Martins, quem vai levar o álbum? O primeiro álbum do Campeonato Brasileiro lá da banca do BIM. Eu vou buscar mais um pouquinho. 20. Número 20 é a Luísa Santos do bairro Cerâmica. Luísa Santos do bairro Cerâmica levar o álbum então do Campeonato Brasileiro, passar lá na banca do BIM a partir dessa terça-feira, e o outro número Zaca para levar o outro álbum da banca do BIM, do Campeonato Brasileiro. 9. Número 9 é o João Pedro Celestino do bairro João 23. João Pedro Celestino do bairro João 23 vai levar então o álbum do Campeonato Brasileiro. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do programa Esporte e Atividade, agradecendo novamente a audiência de todos e marcando um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!